Beleza. Então, aqui a gente tem o nosso site, né? A Team System, ela é uma empresa que, né, desenvolve o software CAM, que é o software que controla a máquina que vai usinar aquela peça que a gente desenha, né? Que a gente faz ali no projeto no Exocad. Então, assim, basicamente, o meu box é um software aberto, que a gente consegue fazer o cálculo de vários tipos de restaurações. Então, a gente tem muitas ferramentas que ajudam a gente não ter limitações. No caso, a gente tem mais opções de conseguir usinar certas peças específicas. Na questão de furos, na questão de, por exemplo, quando você tem que usinar um caso mais específico que não é um caso tão simples, quando a gente fala ali em Millbox, né, se torna um processo bem mais simples. Bom, primeiramente me apresentar aqui para aqueles que não conhecem. Meu nome é Everton, sou formado técnico em saúde bucal, técnico em auxiliar, técnico em prótese dentária, né? E técnico em saúde bucal. Fiz minha formação, comecei pelo Exército, minha formação, fiz bastante curso dentro dessa área. Hoje trabalho no suporte técnico da Besser há mais de 3 anos. Então, diariamente lido com erros, né? Então, a gente, quando acaba pegando muito erro, a gente acaba aprendendo muito. E graças à grande experiência que a gente vive no dia a dia, consegui formar dois cursos hoje. Tenho dois cursos online, um de Exocad, que ensina justamente esses princípios que a gente vai passar agora, que é entender a metodologia de um desenho para você conseguir fazer a execução dele, né? Que eu acho que é bem interessante não só saber desenhar, fazer estética, e sim algo funcional, uma peça que saia de uma máquina, de uma impressão 3D, de uma usinagem. Então, tudo isso que a gente tem que levar em consideração e é algo que fez eu desenvolver o curso. Como a gente já havia comentado antes ali na nossa conversa, antes de a gente ter iniciado, os 70% dos erros que eu pego no meu dia a dia estão relacionados a desenho. Então, isso fez eu desenvolver o Anatomic Workflow, que é um curso que pega desde o iniciante, quem não sabe, até quem já sabe alguma coisa e tem alguma dificuldade em algum ponto ou outro, ou gostaria de aprender alguma técnica diferente, algum método que a gente acaba utilizando. Juntamente com isso, fiz um guia, que é o meu Box Workflow, que é um desenho é um curso que ensina todas as ferramentas do Millbox, ensina posicionamentos técnicos, análise de simulação, aproveitamento de bloco, que é o que eu acabo aprendendo ali, que como eu trabalhei em laboratório também, então a gente sabe que é uma dor, dói no bolso, né, quando a gente não consegue reaproveitar um bloco, utilizar de uma maneira como gostaria. Aquela sobrinha do de silicato, que é o que todo mundo quer utilizar, quer forçar, principalmente aqui para o nosso lado, que é o Brasil. Então, o Millbox ele nasceu com essa ideia de otimizar o material, fazer uma boa análise de interpretação e evitar erros, né? Fazer toda aquela análise para evitar erros. Então, eu vou começar agora fazendo uma demonstração bem simples, explicando como é que funciona. Compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá compartilhando, Felipe? Tá, Certinho? Beleza. Então aqui, ó, é uma parte que a gente utiliza aqui, o Dental DB, que a gente vai fazer a montagem, né, da nossa ordem de serviço dentro do próprio Exocad. E aqui a gente vai botar as informações necessárias para a gente fazer um desenho, um enceramento, num caso que um caso que já foi escaneado, é uma prótese que foi feita uma montagem de dentes, foi feita a prova em boca. E a gente vai fazer o caso definitivo, no caso, uma subestrutura e uma barra inferior disso vai ser uma barra. Então a gente seleciona como encerramento anatômico, a gente vai selecionar o material, e é muito importante essa parte aqui em cima, a gente ter um entendimento, ó, porque aqui a gente tem a opção de botar fresadoras de 3, 4 eixos, né? Ou fresadora de 5 eixos. Isso aqui é importante para quem trabalha com uma máquina, por exemplo, de 4 eixos, né? Então ela acaba sendo um pouco mais limitada, né, nas angulações dela. Então isso aqui o desenho já te limita, tu não fazer tão angulado, já vai te falar, vai passar a informação das dificuldades que você vai ter e vai botar alívio em certos lugares que vai facilitar ele na não tem hora da usinagem em simplicidade, si, né? né? Retenções. Então aqui a gente seleciona que ela é parafusada, a gente coloca o nosso escaneamento,
E aqui no nosso Exocad 3.3 ele tem ó, o desenho, né, de barra aqui, ó. Nessa opção aqui avançada ele tem o desenho de barra. Então isso já a gente já vai poder fazer o designer da barra, né? Que é o talvez uma das ferramentas que todo mundo mais procura hoje é o designer de barra para poder facilitar o seu dia a dia. Juntamente aqui na nossa ordem de serviço, a gente consegue analisar que tem aqui ó, a parte de desenho, como antes, e aqui a gente tem o designer e de IA, então ela acaba facilitando ali o nosso dia a dia ali, né? Que ela acaba em alguns processos tão melhorados, então isso acaba agilizando para a gente não precisar fazer muito manual. Lógico, tem muito a melhorar ainda. É uma versão que saiu e cada vez que passa ela vai atualizando. Mesmo o próprio Mailbox também acaba passando por várias atualizações. Então aqui ela acaba seccionando, facilitando então em alguns processos. Aí a gente já tem o ícone do Mailbox, então aqui ele já vai direto para o nosso software de Mailbox. Então a integração entre os dois softwares é algo que só tem a ganhar a odontologia e todo o mercado só tem a ganhar quando tem essa integração, né? Tanto da System como da Exocad, quando isso a gente se une os dois softwares. O mais famoso software CAM com o mais famoso software de desenho, então isso só tem a ganhar, todo mundo tem a ganhar e lógico que a gente vai aprender. Vou compartilhar com vocês uma tela depois da gente colocar nossas informações aqui. Vamos estar sempre adicionando aqui a informação de desenho, né? Então, a gente vem para essa etapa aqui, ó, que seria a tela de desenho. Então, aqui eu tenho todas as informações para a gente conseguir fazer uma prótese bem adaptada, bem da maneira correta. Primeira coisa que a gente tem que ter, index. Então, o index está aqui, ó. A gente usa essa borrachinha aqui para facilitar, né, o posicionamento aqui do nosso scanner. Então, assim, ele vai conseguir fazer um alinhamento mais correto, porque ele não se perde na hora de fazer as fotografias. Utilizando também a prótese em boca, então a gente tem essa análise da prótese em boca, e a gente também tem o escaneamento da nossa prótese sobre o índex. Ó, vou remover aqui o nosso escambore, então ó, a nossa prótese sobre o índex e os escambores no índex também. Então a gente faz o alinhamento da prótese, né, no índex com a prótese em boca. Então, a gente fez utilizando a própria montagem de dente. Então, fez essa própria montagem de dente, alinhamos essa etapa, a gente consegue, utilizando essa etapa da prótese sobre o índex, alinhar os nossos escambores. Então, facilitando o nosso posicionamento aqui. Assim, agora a gente vai para essa etapa aqui, ó. Vamos trocar de tela novamente. Aí a gente vem para a etapa de detecção dos nossos implantes. Então a gente vem aqui, faz toda a detecção dos implantes, a gente vai ajustar a base deles para facilitar. Eu sempre utilizo esse diâmetro aqui de plataforma, ó, 0,2 na base, porque ela gera uma basezinha mais reta para não ter nenhum tipo de problema, tá? Então, feito isso, a gente não tem nenhum um gap, não tem nenhum degrau e o assentamento da nossa barra acaba sendo facilitado. Então vamos lá. A gente dá um OK aqui. Então ele vai gerar a nossa espessura mínima. Feito isso, a gente também tem o nosso enceramento, ó. Então ele está aqui. E utilizando a nossa IA, que veio aqui para nos facilitar a nossa vida, né? Então vamos utilizar a IA. A gente vem, seleciona aqui na barra de ferramentas, ó. E a gente tem a nossa parte de seccionamento, ó. Segmentação. Então, quando eu faço isso, ela vai automaticamente seccionar os dentes e a gengiva. Então, isso vai me dar a possibilidade de modelar de uma forma melhor, deixar mais individualizado, fazer todo tipo de ajuste necessário. Então, a gente vem aqui em segmentação do enceramento, ó. Ó, então agora ela está fazendo automático. Aqui no canto a gente vê o ícone de IA, ó, trabalhando. Então isso já acaba facilitando ali, né? Não sei como é que tá. A tela tá legal, Felipe? Só Tá, tá para legal, dá pra ver certinho. Beleza. Ó, aqui mostra o símbolo da IA trabalhando. Então, isso já acaba facilitando o nosso dia a dia aqui, ó. Então, ela já está fazendo a segmentação. Porém, como nem todo mar de rosas, né, aqui ela não fez da É, maneira correta, mas principalmente porque a questão do desenho em si, o escaneamento, ele não está bem individualizado. Então, como ele não foi bem definido, né? individualizado, a gente precisa definir isso de maneira mais manual.
Então eu seleciono o dente 17 e eu seleciono aqui, ó, bem no centro do dente 17, para ele fazer da maneira correta, ó. Fez isso, a gente só altera o eixo de inserção do nosso dente, ele vai ficar da maneira correta. Aqui, ó, ele não fez bonito o nosso elemento, ele não copiou da maneira correta, a gente ajusta o nosso eixo de inserção para que ele consiga copiar da maneira correta, ó. Dá um clique bem no meio do dente, ó, copiou o nosso dente. A gente vem ajustando um a um, fazendo essa etapa aqui para a gente fazer essa segmentação do nosso enceramento. É sempre importante ajustar o eixo de inserção, porque isso aqui vai dar o volume que eu quero de raiz, por exemplo. Ele vai me dar um volume de raiz direcionado na maneira correta, a raiz, sabe? Então isso aqui acaba ajudando. Ó, aqui eu vejo que tem informações trocadas, tá vendo? Ó? Então tem o dente 22 e o 23 no mesmo elemento. Então aqui a gente também, ó, seleciona o dente 27, vamos botar ele na posição do dente 27. Ó, ajustamos nosso eixo de inserção para deixar ele da maneira correta. Vamos para o dente 26. A gente seleciona aqui e vamos um a um, da mesma maneira como a gente fez no outro quadrante. Ó, aqui bem no meio do dente, seleciona ele. Se aqui, ó, ele não está copiando da maneira correta, tá vendo? Ah, agora ele foi. A gente pode mudar a vista, que facilita o posicionamento da própria IA, né? Ó, dente 25. Seleciona o dente 25, ele vai fazendo de uma maneira bem prática, bem rápida, utilizando a IA, né? Isso aqui, ó, ele levaria muito tempo para fazer de maneira manual, porque a gente teria que pintar o dente, teria que fazer Uhum. todo um contorno. Então, por mais que não está 100%, ela deveria copiar da maneira como a gente quer, mas ainda aí a gente precisa dar algumas informações, né, para Tá em ela nos progresso, auxiliar da né? maneira. Exatamente. Então, vamos botar aqui no dente 24. E agora vamos para o dente 23, selecionar ele certinho aqui. Agora está tudo. Agora vamos para o 22. E finalizamos a parte de seccionar os nossos elementos aqui, ó. Deixa eu só puxar esse eixo de inserção. Ajustei, ó. Então tá todos os meus elementos lá dentro, ó. Então aqui tu pode gerar até biblioteca. Quem for o pessoal mais experiente vai utilizar isso, por exemplo, uma anatomia natural, muito bonita. Então tu Uhum. consegue gerar uma biblioteca de dente natural de maneira mais precisa, porque aqui a gente está falando de precisão, ó. Todos os dentes foram feitos da maneira bem correta. Então isso acaba facilitando tanto para gerar a própria biblioteca natural de dente, né? Sim. Vamos lá, dar um OK e gerar a gengiva separada, ó. Então aqui a gente vai gerar uma gengiva separada. Ele vai pegar tudo que não é dente e vai fazer virar gengiva. Então aqui a gente já tem agora a nossa gengiva separada. Então aqui a gente já pode vir aqui, ó, em modelar gengiva, por exemplo, ó. Modelar gengiva. Eu posso vir fazer meus ajustes, modelar toda a gengiva, dar um OK aqui. Eu quero modelar os meus dentes. Consigo individualizar meu dente, consigo ajustar aqui para deixar ele de maneira correta. Lógico, sem exageros de individualização, lembrando sempre que quem está projetando tem que pensar na usinagem. Depois a gente vai repassar ali, né, Felipe, aquela parte Uhum. de Uhum. fazer o projeto em si, né, de levar para o CAM e entender o que que vai dar de erro se eu deixar meio aberta, né? Então a gente vai, vamos estar falando sobre isso Exatamente. também. Então agora a gente tem a parte do desenho de barra. Lógico, eu vou dar uma acelerada aqui, né? Quem quiser entender um pouco mais sobre essa etapa, a gente consegue dar um auxílio ali no pós, né? Pós o webinar a gente consegue estar auxiliando. Então eu posso gerar um enceramento para gerar uma peça unida novamente, depois de fazer as individualizações dos dentes, né? Deixar ele todo individualizado. Ou eu posso vir aqui e já fazer o desenho de barra. Então, isso já acaba me dando uma projeção da peça em si, né? Então, eu quero fazer o desenho da barra de uma maneira que ela pegue a mucosa, tudo certinho. Então, a gente já Uhum. pode já pensar tanto na parte da mucosa aqui, como na parte do apoio. Então, isso aqui já acaba facilitando, né? Eu venho aqui sempre em parâmetros de avançado e deixo ele com curva, para a gente não ficar com essas quinas que ele tava. Ó. Se eu deixar assim, ele fica com umas quinas. Então, isso aqui acaba que não fica legal para a questão de passividade, porque uma das coisas bem interessantes é que a barra em si ela não tem que ser retentiva na zircônia. Porque o que acontece? Se a gente tem uma retenção na zircônia, tu pode gerar um ponto de tensão vindo até a trinca. Então, o ideal é que realmente seja cimento
e barra. Então ela vai ser suportada por cimento. Lógico, tu pode fazer retenções mecânicas por conta do cimento, para tu travar o cimento em retenções mecânicas. Mas lembrando sempre de ter esse cuidado de não fazer a barra com quinas para gerar essas tensões na zircônia. Aqui eu venho em perfil e eu gosto de tirar esses bordos aqui, ó. Eu não gosto de utilizar esses bordos. Então vamos lá, eu vou remover os nossos visualizadores aqui do localizador de implante e vamos fazer o posicionamento dessa barra. Eu gosto já de deixar os dentes tudo da maneira bem corretinha ali que eu quero, para a gente já ir gerando a nossa barrinha lá interna. Eu deixo mais ou menos todos eles na mesma altura, ó, para a barra ficar sempre na mesma altura e não ficar. Porque isso vai me facilitar até na escolha de um bloco, por exemplo. Se eu fizer a barra muito alta ou Uhum. muito irregular, né? Esse aqui bem alto, por exemplo, e o outro muito baixo. Então aqui eu vou precisar de uma angulação gigante de bloco, vou precisar de um Uhum. bloco de 16 milímetros, o que leva a ter É, uma fadiga precisa de tempo, né? máquina. Uhum. Fadiga de máquina, tempo de usinagem. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração quando a gente está projetando. Porque o cadista, ele não é só o cara que vai fazer um desenho, né? Ele está projetando, ele é um projetista, né? Então ele tem que entender que ele vai Exatamente. fazer um projeto. Então esse projeto ele tem que pensar lá no final da peça, então ele tem que pensar em toda essa etapa. Aqui eu alterei o eixo de inserção para minha barra ela não ficar com essa inclinação para lingual, né? Eu gosto de deixar ela com uma inclinação mais vestibularizada, então isso a gente tem que ter esses macetezinhos aqui que vão auxiliando no nosso design. E agora a gente vem para a parte da pintura, né? Que a gente quer fazer agora a parte da divisão, que é o splint bar. Aqui, lógico, eu só gerei ela aqui para mim ter uma pré-visualização. Eu venho aqui depois de fazer todos os ajustes de ponto de contato, todos os detalhes, né? Tanto de gengiva como de dente, eu gero o nosso enceramento. Ó. Ela vai unir nossos dentes junto da gengiva. Ah, mas qual que é o sentido da gente segmentar para depois unir novamente? É justamente a questão da individualização e da estética. Aqui eu tenho uma outra tela com a barra pronta, tá? Eu só vou compartilhar com vocês aqui também essa tela. Só deixa eu abrir aqui. Compartilhar aqui com a barra pronta. Ó. Então aqui, ó, a gente fez a de individualização dos dentes e fez a barra, né, ó, para justamente a gente conseguir fazer esse tipo de anatomia aqui, ó. Quero dar bastante anatomia na gengiva. E eu não vou mexer só na gengiva. Quando eu mexer com enceramento, eu acabo mexendo na gengiva e dente. Então isso não me dá uma função de trabalho da maneira como a gente gosta, né? Ter essa individualidade para cada caso. Então por isso que a gente acaba trabalhando dessa forma, de gerar um enceramento separado, né? Só um minutinho aqui. Deixa eu só ajustar essa barra aqui. Peraí, trocar a tela. Aqui. Então, daí a gente vai fazer essa parte do sprint, né? Felipe, qual a tela que está compartilhando agora? Tá compartilhando aqui já tá com a barra feita já. Tá, só um minutinho, deixa eu pegar aqui e gerar enceramento. É, essa questão ali de fazer a barra mais com um desenho mais linear, né? Uhum, Isso é importante tanto na questão de altura quanto na questão de espessura. Por quê? Você está gerando duas estruturas, uma barra e uma sobreestrutura. Então, por exemplo, exatamente. ali, quando a gente tem caso, esse é um caso FP3, né? Quando a gente tem caso FP1, que é só os dentes, por exemplo, onde a gente tem as ameias mais finas, a gente tem que levar em consideração de, primeiro, fazer um enceramento um pouco mais espesso para a palatina, para que a gente consiga fazer uma barra que tenha uma espessura e uma largura também mais parecida. Porque quando você vai fazer, tem certos pontos que fica muito fino. Então, para usinar a zircônia ou o PMMA, às vezes fica uma área em que a fresa de 2,5 não consegue acessar, deixa muito material, né? Então, a gente tem que analisar isso já na hora de fazer o primeiro enceramento. Essa questão Uhum. de deixar a barra linear, né? Eu vou voltar aqui nessa etapa da barra aqui, ó. Eu vou compartilhar de novo essa tela aqui. Não, é essa daqui.
Isso, essa daqui. Essa daqui, ó, eu estou visualizando que ela apresenta um erro quando a gente gera o enceramento, porque não foi feito o enceramento antes. Então, o que que a gente faz? Eu vou apagar essa barra aqui novamente, ó, o desenho da barra, vou dar um OK, e vou gerar o meu enceramento primeiro, para daí sim eu fazer a etapa da barra, que daí não vai mudar a etapa da gente fazer essa visualização, porque a gente vai posicionar ela no desenho de barra mesmo, sem ser aquele desenho que tem ela ser muito fina, né? Porque aqui ela tá, ó, Uhum. tá gerando esse tipo de erro quando a gente faz a barra antes, por exemplo, né? Ela gera esses bugs aqui, ó, Hum, dentro da, sim. porque foi pulado etapas, vamos dizer, né? Como a gente segue pelo modo expert, ele acaba liberando você fazer algumas etapas antes. Então, isso aqui a gente tem que tomar esse cuidado. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em parte de modelagem GIO, vou fazer de novo a parte de modelagem, a gente consegue trabalhar com essa parte aqui de perfil de emergência, né? Ó, do perfil de emergência da nossa gengiva. Ó, vou dar uma suavizada nela aqui, ó, ajustando todo o perfil de emergência. Isso aqui é bem importante a gente ter esse cuidado também depois quando a peça estiver pronta na barra, porque aqui são alguns lugares que acabam gerando mausinagem próximo da interface, porque a interface ela precisa estar bem, não ser convexa, né, não ser côncava, porque senão ela acaba tendo essas retenções e aí depois na hora de usinar, as fresas não são tão finas, e é o que gera ainda É, aquela só sobra de titânio, né? material, aquela situação E que não é da tem até maneira um exemplo correta, para né? mostrar depois ali. Uhum. Ó, aqui a gente adiciona os nossos elementos. E agora sim a gente vai fazer toda essa etapa de gerar o nosso enceramento, né? Ó, deixa eu até aqui, ó, gerar o enceramento. A gente vem aqui em gerar o enceramento virtual. Agora sim ela é para unir junto com a nossa gengiva. Cadê a gengivinha aqui junto? Ó, ó, ele não tá puxando a gengiva junto, só um minuto aí. Vou adicionar os conectores aqui para facilitar essa parte da gengiva. Peraí, cancela. Então, primeiro, no caso, tem que gerar um arquivo só. Isso. Aqui eu só estou fazendo uma base de enceramento para ele puxar Uhum. essa gengiva junto aqui, né? Porque ele não está puxando essa parte da gengiva. Fiz a segmentação logo, né? Aham. Ó, vou fazer a base do enceramento aqui. E agora a gente vai gerar o nosso enceramento com a gengiva junto aqui. Só um minutinho. Porque assim, por exemplo, na hora que o Cadiça ele tá projetando, aí Uhum. ele viu que na hora que tá fazendo a barra tem uma área que ficou mais fina. Ele já consegue editar isso durante o Consegue processo facilitar todo o ali, processo. né? Então, preciso, aqui fica muito fino para fazer a barra, então eu vou lá e uso esse projeto que já tá ali para já fazer para alterar o resultado da barra. Uhum. Não, tudo isso já facilita ali no posicionamento na hora de fazer a escolha de material e para questão assim, a É, zircônia vai ficar muito fina, então a gente precisa aplicar um opaco, algo do tipo. Então aqui a gente já consegue fazer toda essa parte de prever isso, né? Então, ó, uhum, ele é está gerando meu previsibilidade. enceramento. Uhum. Lógico, aqui eu não vou me atentar na parte de anatomia e sim na parte de mostrar a técnica em si, né? Agora a gente consegue modelar, ó, essa etapa aqui de fazer a modelagem do perfil de emergência, fazer a modelagem mais rápida para a gente partir para o design da barra. Ó, Isso, tipo, então aqui, metade como é e metade como não deve ser. então vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Y. Ó, fiz uma parte do como metade como deve ser e metade como. Isso, aqui, ó. Tem um dos implantes ali que o material ele tá acima da interface. Então, se, por exemplo, acontece isso, do material tá Tu acima da queres desenhar interface, ali? Pode o, o, desenhar. o último aqui, ó, Tá, pode desenhar. Aqui? aqui, isso, aqui, ó.
Nesse ponto aqui, ó, se o material ele tá acima aqui, na hora que a gente vai passar aqui com a fresa de topo reto, esse material que está muito próximo, ele pode causar um desvio aqui, né? Claro que a gente tem a solução para que isso, para a gente consegue corrigir isso, Uhum. mas se é, a gente já conseguir prever e alterar isso antes, facilita. Facilita. Então, tipo, eu tenho material, por exemplo, aqui nessa área aqui, se ela ficar assim, ela não vai ser usinada essa parte aqui por baixo, por conta da Exatamente. própria retenção de undercut, né? Ela não vai ter essa área. Então, o que que a gente tem que fazer? Desenhar ela, fazer já o projeto, pensando justamente na etapa de fazer a fresagem, né? Então, se não toma esses cuidados, aí não consegue tá tendo o resultado que se deseja, que espera, né? Aquela facilidade de chegar e adaptar uma É, barra na zircônia e ter o trabalho alta performance, né? Quando a gente trabalha assim, ó, por exemplo, tem gente que entrega isso aqui para fresadora. A máquina não vai fazer isso. a Aqui gente assim, né? consegue ali aplicar uma operação personalizada ali para que a máquina passe mais uma vez naquela área, mas se esse Assim, projeto já vem liso, com certeza vai ser facilita mais cem por fácil. cento, né? Ó, daí agora a gente vem para a parte de fazer o desenho da barra lá, que nem eu estava explicando anteriormente, né? Que quando a gente está na parte de mostrar ali assim a profundidade da barra, a altura da barra, então tudo isso a gente consegue fazer, né? Dessa forma aqui, ó. Deixa eu puxar aqui o enceramento, ó. Então aqui é aquela mesma situação que a gente estava fazendo antes, né? Vou deixar na altura correta, usar sem as partes de curva e já ir deixando ela dentro do nosso projeto, né, para fazer o fatiamento em si, né? Isso aqui a gente tem que sempre tomar esse cuidado para não pular etapas, senão ela gera esse tipo de bugzinho que nem estava gerando antes, né? Aí, ó, feito isso, a gente consegue estar alinhando. Isso é importante a gente também colocar na linha dos dentes também, né? Para a gente fazer o reforço, né, correto, né? Não só ser Sim, uma barra ali, né? Porque como hoje está um pouco, vamos dizer assim, um certo hype dentro de fazer barra, né, de fazer aquela filmagem da barra adaptada, aí o pessoal às vezes acaba até esquecendo da funcionalidade em si da barra, por que que ela tem que estar ali, né? É para ser algo funcional. E em muitos casos, quando tu não projeta ela da maneira correta, tu fragiliza a zircônia, tu estraga um trabalho. exatamente. Então, a gente tem Exatamente. que entender que projetos que têm dois implantes próximos, projetos que têm canais de implantes divergentes, a gente está falando de casos que tem cantilever grande, casos que são Uhum. necessários ter uma barra. Tem casos que um simples link metálico já faz a situação ser completa para zircônia, um protocolo com link. Então, tem gente que tem que entender realmente essa parte de funcionalidade, né? Por isso que é importante a gente debater sobre esse tipo de trabalho, debater como que funciona essa técnica, como que funciona esse tipo de trabalho, né? Eu vou deixar ela dessa maneira aqui mesmo e vamos agora para a parte de fazer o sprint bar, ó, que é a parte de desenho. Então aqui a gente tem opções que a gente pode escolher, né? Como a gente gostaria que a barra ficasse no final. Então aqui eu posso escolher para manter o corpo dela lá que a gente projetou. Isso pode ainda alterar a altura. Eu gosto também de, em muitos casos, ajustar a espessura dela, né? Assim, ó, nesse caso aqui, ó, na meia eu não quero muito volume, eu quero mais volume nos dentes, nas ameias não. Então, isso aqui a gente consegue estar fazendo dessa forma aqui, ó. E ajustando ela para ela ser realmente modular, de acordo com o que o nosso ceramista, muitas das vezes o cadista vai fazer o projeto para um ceramista aplicar, então a gente tem que debater com quem vai fazer a finalização da peça, para a gente Uhum. realmente ter um resultado, né? Ó, aqui só para E de pagar novo essas na questão do planejamento, né? planejamentos. Muito dos casos, quando a gente faz o planejamento de maneira correta, um caso sai redondo da máquina, sai redondo, então é dessa forma como a gente tem que estar sempre trabalhando, né? Tendo entendimentos. E que nem a gente estava conversando no início do nosso webinar, justamente não tem algo que seja impossível, é só a gente procurar o conhecimento, né? Conhecimento é Uhum. algo que é dar e procurar e dar e transmitir também.
Então aqui a gente vem selecionando como se fosse uma delimitação de margem a nossa barra aqui, ó. Vou fazer a delimitação de uma margem. E diferente de outros softwares que fazem esse fatiamento também, aqui a gente tem até mesmo a gengiva para se basear, né? Por exemplo, eu vou trazer aqui, um pouquinho mais alto ela, só para a gente ter de exemplo, ó, se eu deixar aqui eu consigo ver minha gengiva, vai ficar metal Vai ficar exposto. exposto. Então a gente consegue trabalhar com o nosso a nossa barra trabalhando dessa forma aqui, né? Que não vai estar deixando o metal exposto, trabalhar de uma forma que vai sair legal, né? Não vai ficar nada, aquela metal aparecendo nem nada. Então, aqui a gente tem como trabalhar olhando essa gengiva para a gente poder saber realmente o limite, né? E o legal aqui, ó, posso alterar lá dentro o meu corpo lá dentro também, ó. Realmente ajustando tudo. Então, tudo isso aqui é algo que o Exocad vai permitindo, né? Por isso que gera algum caso e outro vai gerar o famoso bug, né? Porque tudo que está em desenvolvimento está aprimorando, Sempre, tem né? chance da gente ter o erro, né? Mas sempre a gente faz corrigir eles, né? Então, ó, dessa maneira aqui, a gente conseguiu gerar o nosso corpo e agora eu vou dar um aplicar aqui, para a gente gerar logo a nossa parte da barra. E logo que a gente aplica, a gente vê a IA trabalhando aqui no canto de novo, ó. Tá vendo? Ela começa a trabalhar de novo. Então isso aqui vai facilitando o dia a dia ali que ela vai. Então é importante. Travou um pouquinho, né? Travou, deu uma travadinha. Eu acho que é por causa que o do processo do computador, talvez. Opa, acho que veio uma pergunta aqui. Voltou? Pode ser, eu não sei se se está travando, não. Vou esperar finalizar aqui, vou dar um tempo. Acho que é questão de internet. Voltou, né? Agora tá ok. Voltou, agora Agora tá. voltou. É. Acho que deve haver É alguma que quando pergunta aqui, não? transmite, né, ele usa bastante do processador da. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Sei, conheci o Giovanni. caso, a Giovanni. Esse caso aí é do grande protético aqui, de Santa Catarina, Giovanni Junks. Fiz esse caso em parceria com ele ali. É um caso bem bacana. Essa anatomia de gengiva aqui, só parabenizar ele por ter feito esse caso e muito obrigado por me ceder o caso, eu conversei com ele antes. Ó, Show. aí a gente consegue estar deixando a nossa barra dessa forma, ó. Lógico, ela vai pegar o formato, como aqui a gente fez de uma maneira bem rápida, né, para demonstração, ela ficou dessa forma aqui, e lógico, aqui a gente consegue vir em modelar a barra, a gente consegue estar modelando essa parte da barra aqui, ó, e ajustando essas partes que tem retenção, então isso aqui tudo a gente tem que tomar esse cuidado. Então, por mais que eu tenha a barra aqui, ó, o eixo dela tá todo correto, aqui eu sei que vai ter uma retenção. Então, aqui a gente tem que vir e ajustar, ó, essa parte que tem retenção. Então, tudo Exatamente. isso a gente tem como cuidar. Lógico, se eu vir modelar aqui o bordo, ó, depois não vai adaptar minha zircônia. Então, eu tenho que tomar esse cuidado para não modelar meu bordo, mas eu consigo vir estar ajustando toda essa etapa aqui da barra. Sempre respeitar a espessura mínima. Então aqui eu posso vir dar um volume sem fazer retenção, ó, sem fazer a retenção. Tem como fazer esses volumes sem retenção para ter essa adaptação de maneira precisa. Então isso é muito importante. E parametrizar isso é uma das coisas muito importantes. Quanto que eu uso de espaço de cimentação nesses casos? Então, esse tipo de pergunta, esse tipo de dúvida e ter assertividade nos casos, eu acho que é o mais importante. Aqui eu não vou, que nem eu falei, não vou me estender, eu vou até mesmo dar vamos dizer, pular essa etapa aqui, já vou falar de parâmetros, ó. A gente vem na parte de desenhar a base do enceramento, que é onde tu vai fazer a base para adaptar. É como se fosse o interior de uma coroa, para os cadistas que estão assistindo, é como no interior da coroa, ó. E aqui no interior da coroa, em conversa até com a própria Exocad, aqui a gente conseguiu já deixar um parâmetro bem bacana, ó, 0,3. É um parâmetro muito bom. Para a zircônia, eu gosto de deixar ela um pouquinho mais justa, eu deixo 0,25. 0,25 eu deixar um pouquinho mais justa. Eu uso esse bordo de 0,8, que ele afina,
Não uso nenhum tipo de bordo para nossa sobreestrutura, então ela não vai ter bordo na sobreestrutura, porque como se trata de zircônia, a gente consegue estar usinando numa espessura extremamente fina, fazer uma faquinha realmente na zircônia que, lógico, ferramentas boas e a estratégia do Millbox, a gente consegue estar realizando esse tipo de trabalho mais delicado em bordos. Então Hum, aqui, ó, fazendo dessa forma aqui, são parâmetros que eu gosto de colocar parâmetro ouro. Assim a gente sabe que vai sair adaptado, sabe que não vai ter retenção na zircônia, então isso a gente vai ter aquela famosa barrinha que faz o clack, né? A gente joga e ela é, adapta. tem uma boa margem, né? Ó, feito isso, ela vai gerar a nossa espessura mínima. A gente pode vir aqui, viu? Ó. Espessura mínima eu deixei em 0,4. Por que que eu deixo ela assim fina? Porque eu sempre gosto de vir aqui, ó, com a minha vista transversal e realmente fazer a checagem de cada etapa, fazer a checagem da minha peça de zircônia. Eu gosto de fazer essa análise. E quando a gente tem mais experiência, quanto mais tempo você faz projetos, mais tempo você já errou, você consegue, às vezes, analisar somente visual a peça. Então, aqui eu sei que não vai ter nenhuma área que vai ficar fina, olhando a peça. Ó. Eu sei que não vai ter nenhuma área fina, não vai ter nenhuma área de fragilidade nessa zircônia. Inclusive, esse caso aí ficou bem bacana. A adaptação da barra também, a gente tem que cuidar com isso, né? Então, todos Quase. esses detalhes a gente tem que tomar esses cuidados, assim. Então, quando a gente trabalha dessa forma, fica bem bacana. Fica previsível. Agora eu vou gerar o meu enceramento novamente, porque assim que eu faço essa barra e faço o interior da coroa, ele apaga o outro enceramento que eu gerei, mas ele mantém ele como um enceramento, o enceramento antes de ser gerado. É como se fosse um escaneamento do enceramento. É como se fosse aquele primeiro que a gente seccionou. Ele transforma, é como se fosse aquele primeiro. Mas lembrando, isso aqui, ó, é o individualizado. Lembra que eu mexi nesse aqui para a gente deixar ele individualizado? Então, isso aqui não é aquele caso que foi escaneado, é o caso que realmente a gente fez a parte de modelagem dele. Então, eu venho aqui e gero nosso cálculo novamente e ele já vai fazer o fatiamento dessa barra, ó. Ele já vai vir aqui, ó, onde está delimitado, vai fazer o interior dessa peça. Então, ele vai deixar ela de uma maneira correta. Então, ó, tá dessa maneira aqui. E lógico, agora eu vou trocar de tela, só um minutinho aqui. Deixa eu ver. Trocar de tela para essa daqui. Ó, trocando de tela, a gente consegue olhar aqui como é que ele ficaria, né? Se eu quisesse modelar a gengiva, ou até mesmo nessa outra tela ali, a gente pode até vir em reduzir a gengiva, né? A gente vem em mudar tipo de construção, a gente passa ela aqui, ó, para reduzido, né? E aí a gente faz o desenho exatamente como a gente quer da redução, porque a gente tem a parte separada da gengiva, né, ó? Então a gente faz a redução dessa parte aqui mesmo, ó. Então, feito o desenho da maneira como quem vai aplicar quer, aí ele fica bem bacana, ó. Aqui eu tomei o cuidado, né, ó, de sempre aliviar as interfaces. Essa daqui, Felipe, só para a gente dar uma olhadinha. Essa parte aqui que tu estava referindo antes, né? Isso. Pra ela Essa não ficar daqui, muito ó. alta, né? Uhum. Mas nesse Se caso aí ela ficou fica, show. ó, se ela ficasse mais alta ali, né, ó, nessa parte aqui, ela ficaria difícil de acessar com a fresa, né? Então acho Isso, ela bem. invadisse aquela área ali, né? Da Uhum. interface. Ó. Então nesse caso fica assim o nosso projeto. Aí a gente pode fazer a parte de unir e guardar ele, né? E aí ele já vai tá todo finalizado. Isso aqui é bem fácil, ó, ele vem, faz as perfurações da maneira correta. Aqui é lógico, a gente já trabalhou mais anatomia, já conseguiu quando tem mais tempo, né, a gente acaba trabalhando bem mais a parte de anatomia. Então assim a gente consegue finalizar a nossa peça, ó. Vou deixar aqui no True Smile, que tá a nossa barrinha e a parte da zircônia. Pessoal, vou botar aqui também no chat, vou finalizar aqui minha tela. Vou botar aqui no chat o meu contato para quem quiser saber mais da parte anatômica ali de desenho, também para quem quiser saber do curso de Millbox, eu também tenho disponibilidade, né? Aí pode estar acionando aqui pelo contato que eu vou deixar disponível. Então vou enviar aí para vocês ali agora no chat.
Então, da minha parte seria assim, né, Felipe? Agora a gente pode, Aí. depois dessa etapa, como é que a gente faria no Milbox? Vamos dizer, eu passei a Isso. barra para ti agora. Agora é o pós, agora se Ah, vira. Se vira. desenhei, agora não tá mais comigo. Show, vamos lá. Deixa eu mostrar minha tela aqui. Aí, tá Tudo vendo? certinho, tudo certinho. Uhum. Show. Tá, então aqui, por exemplo, a gente tem os STLs, né? Uma coisa muito legal que a gente tem agora no Exocad, que é o arquivo Construction Info. O que que seria esse arquivo? Dá para me ouvir bem, né? Dá para ouvir bem. Então, esse arquivo do Construction Info são as informações que foram colocadas ali de biblioteca de implante, interface, principalmente a informação de delimitação de linha de cavidade, que é aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Essa linha, ó. Então, assim, como aqui nós temos uma cavidade grande, né? E é uma informação que a gente precisa ter essa delimitação aqui para saber o que é parte interna da cavidade e parte externa. É importante que a gente sempre trabalhe junto com os nossos STLs, esse arquivo Construction Info. Por exemplo, aqui a gente tem a barra, deixa eu ver aqui. Aqui estou usando um software para visualização. Aqui a gente tem a barra, mas aqui a gente tem vários tipos de triângulos nessa malha, né? Então a gente tem os triângulos da malha da interface, que são triângulos mais retos. A gente tem os triângulos aqui da parte da anatomia, que são triângulos menores com mais qualidade, né? Uhum. Então é importante que a gente sempre tenha esse arquivo que é exportado lá do Exocad aqui dentro. Então, assim, eu só deixo esse arquivo junto com os arquivos STLs que eu tenho. Então, como que funciona? A gente tem a sobreestrutura, e a gente tem aqui a barra de metal, né, que foi gerada. Qual que é o primeiro passo? A gente tem aqui o Mailbox, né, então a gente clica aqui no novo trabalho. Basicamente, a interface do Mailbox, do software CAN, ela é mais simplificada. A gente tem aqui o nosso passo a passo, que é importar um novo trabalho, abrir arquivo, né, selecionar o STL, depois seleciona o bloco, faz o cálculo e simula. Basicamente, esse é o processo. Claro que a gente tem que ter um nível de conhecimento ali para fazer todos os processos, mas é mais simples, tá? Então, aqui a gente vai selecionar a nossa máquina. Aqui, esse é o momento que a gente seleciona o tipo de material. No caso, aqui a gente vai fazer um teste de importar um metal. Então, a gente seleciona o titânio, seleciona o holder, que seria a base que vai segurar o bloco ali do material que a gente vai usar. Beleza. Agora, eu vou selecionar aqui o arquivo. Então, eu tenho aqui, né? Com um clique, eu consigo selecionar e verificar a barra, qual é o STL que eu tenho. Aqui eu consigo visualizar, então, é uma barra com assentamento direto, então a gente tem que ter o cuidado de selecionar a estratégia correta. No caso aqui, cada opção que a gente tem aqui é uma estratégia que foi definida para aquele tipo de objeto. Então, por exemplo, aqui, para a coroa anatômica, a gente sabe que a gente tem uma linha de margem, que a gente não tem furo. Já, por exemplo, para uma ponte anatômica, a gente tem a parte dos implantes, a gente já tem uma região oclusal e as ameias ali que precisam de uma qualidade melhor, né? Então, nesse caso aqui, a gente vai selecionar a barra e a gente vai importar. Nesse momento, o que que o Mailbox está fazendo? Ele está lendo tanto o Construction Info, quando a gente tem na pasta, mas também a gente tem a opção de fazer o processo de importação só do STL, em que o Mailbox ele vai fazer o reconhecimento automático de cada linha, tá? Então, aqui, a gente está fazendo a importação e o software ele já consegue fazer a leitura do que é interface. Ele já também pegou vindo lá do Exocad. Lembra daquele momento lá que você alterou o eixo de inserção? Exatamente, né? Essa linha, ela vem de lá. Então, por isso que é importante que lá a gente defina uma linha
esse eixo de inserção correto, porque senão a gente teria undercuts, né, que parecidos com, Até com o que a gente tem aqui, mas aqui a gente não tem uma retenção que vai causar uma falha de adaptação. Tá? Então aqui, por exemplo, a gente tem um outro caso também, que já foi importado, e o caso que eu queria mostrar é esse aqui, ó. Então a gente faz o posicionamento dos conectores. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou posicionar aqui e a gente vai seguindo nesse caso aqui. Tá? Aqui em cima, ó, como vocês podem ver, a gente tem a espessura mínima que o software está exigindo para essa barra aqui. Né? Então, voltando lá no começo, a gente projetou uma barra para tentar ser mais fina possível, de acordo com a possibilidade. Então, a gente consegue selecionar um bloco aqui de 12 milímetros. Aqui eu coloco o nome do bloco, teste 1, 2, 3. E esse é o momento em que a gente vai fazer o posicionamento do bloco, da barra ali no bloco, mas também vou colocar os conectores, que é uma parte bem importante também. De acordo com as possibilidades que a gente tem, eu indico que os conectores sejam colocados o mais próximo possível dessa linha branca que a gente tem, que seria a linha do equador protético, e também eu indico que não seja colocado aqui. Na verdade, assim, não é um problema, mas depois que você usinar, você vai ter que cortar esse conector e vai sobrar material ali em cima, né? Que é a parte que vai ter adaptação. Então a gente tenta colocar nas áreas onde a gente tem a mucosa que é mais fácil para fazer a remoção e o polimento. A gente vai colocando os conectores aqui. Ó, quando a gente coloca em cima ou ele não fica bem posicionado, o Mailbox ele mostra que aquele conector não foi bem posicionado. Então a gente vai posicionando aqui os conectores. Por que que esse conector está vermelho? Aqui ele está escrito que ele está semi-cortável, o que significa que no final da usinagem, esse conector ele vai ser cortado pela metade. Então a gente pode manter ele assim ou deixar ele totalmente cortável. Deixa eu posicionar no outro lugar aqui. Aqui, por exemplo, aqui vai ter a parte que não tem adaptação, né? Então eu posso editar esses conectores, selecionando eles, segurando o Ctrl. Eu posso aumentar o diâmetro só na parte do material, né, do bloco, para ficar mais seguro. E também posso aumentar ali na parte que vai conectar com a barra. Também posso deixar ali não cortável, isso vai de acordo ali com a necessidade ou com o jeito que o cadista ou a pessoa que está calculando quer fazer o projeto. Aqui a gente tem que verificar também como que foi a identificação das interfaces, né? Aqui a gente tem as linhas que delimitam onde vai ser feito o furo. Então, assim, aqui a gente consegue analisar que esse furo ele vai ter 2,49 milímetros de diâmetro. Então, a gente tem que analisar, esse é um furo profundo, por exemplo, qual fresa que vai ser utilizada aqui nesse furo? Então, a gente tem que pensar assim, por exemplo, se a gente tem uma fresa de 2 milímetros, a fresa ela vai conseguir fazer o furo corretamente aqui. Agora, se a gente tem uma fresa de 2,5, o que que a gente pode fazer? A gente pode aumentar esse diâmetro para 2,7 ou 2 ou até 3 milímetros para que a gente faça esse furo com uma fresa que é um pouco mais forte. Tá? Então, a gente tem essa opção como né, eu tinha dito no começo, o Mailbox ele tem essas possibilidades e essa flexibilidade de personalização, né? Então, é, quando e a também gente... e também na questão de altura, se a gente for ver, né, Felipe? A gente está olhando ali uma fresa, de repente, às vezes não está conseguindo fazer, fica fechado, e aí quando a gente faz toda a análise, Exatamente. analisa o furo da interface, a gente vê que está maior do que a fresa que o pessoal tem na estratégia. Então, tudo isso a gente tem que ter esse cuidado, e fazer essa análise para, de repente, nesse caso ali, passar ela para híbrido, que daí, por exemplo, ela faria a perfuração tanto por baixo Exatamente. como por cima, né? Exatamente. Aí a gente não tem limitação. Então, aqui a gente consegue fazer essa personalização e também a gente consegue verificar, já tem uma previsibilidade. Tá? Então, outra coisa que a gente pode fazer também a gente pode fazer o ajuste de espaçamento, como é que eu posso dizer? Alívio. O ajuste interno de adaptação dessa cavidade, dessa interface, no caso, que é deixar ela ou mais apertada ou mais folgada. Porque assim,
Hoje a gente tem as bibliotecas originais, né? Mas também tem muitas bibliotecas com vários parâmetros diferentes. Então, por exemplo, assim, se a gente tem aqui uma interface Neodent, mas foi usada uma biblioteca que talvez não é original, não tem os parâmetros pré-definidos ali, testados, a gente consegue fazer o replace, que é, Ah, depois de ter desenhado, depois de ter finalizado aquele desenho, se o cliente ele é uma central de usinagem que trabalha com vários STLs, por segurança, a gente tem a opção de fazer o replace, que é trocar essa interface por uma mesma interface, só que com parâmetros diferentes, parâmetros que a gente já testou. Então, por parâmetros exemplo, já aqui, definidos, né? É que eu isso, pego assim parâmetros pré-definidos. muito caso de biblioteca, por exemplo, que é mais antiga. O pessoal ainda trabalha com Isso. Exocad mais antigo e biblioteca mais antiga. As primeiras bibliotecas elas foram desenvolvidas para máquinas da primeira geração de É, fresadoras. Então, essas primeiras uhum, gerações de fresadoras precisavam de alívios para adaptar essas barras. Então, ela faziam colocavam já o alívio lá. Então, daí veio e traz para a máquina nova, a biblioteca antiga, a interface às vezes fica muito solta, ou às vezes ela está muito apertada. Depende isso. da configuração que a biblioteca foi criada lá atrás, né, o desenvolvimento do CAD, falando assim, ela gera esse Uhum. tipo de problema, né? Então a gente tem que ter sempre essa visão ali para. Ainda bem que o Mailbox está aí para facilitar a vida nossa, né? Sim, sim. Então, isso faz com que, como que eu posso dizer? Torna o processo de usinagem mais assertivo. Porque assim, eu não conheço, por exemplo, a gente não conhece essa interface aqui, é uma interface quadrada, né? Mas assim, em mini pilar, isso não é tão problemático. Mas agora, se a gente tem uma interface ou sobre um União Universal, algum outro tipo de interface mais complexo, a gente tem aqui a opção de colocar uma interface que já foi validada, que a gente tem aqui nas arredondadas, aqui, por exemplo, e é 100% de assertividade. A outra coisa que a gente tem que verificar muito bem aqui é a questão dos tampões, tá? Então, assim, essas informações, por exemplo, de workflow, de fluxo de importação, a gente também tem no nosso portal. Então, é sempre bom a gente estar bem atualizado quanto a essas informações básicas, né? Para a gente ter uma assertividade legal. E, por exemplo, Aqui, essa linha roxa ali, Felipe. essa aqui. Isso. Ah, então, essa é uma nova opção que a gente está tendo, que veio na nova atualização, que ainda está em teste, né? Eu baixei essa versão que eu tenho no meu computador, é uma versão teste, que essa linha, ela delimita, ela deve marcar as áreas em que a gente tem, são as áreas de ponto de contato, as interproximais. Por exemplo, a gente tem dentes unitários. É, Então, aí a ele vai gente ter dos dois evita lados. posicionar os conectores nessas áreas, porque são áreas que a gente não pode ter mais ou menos, né? Como a gente vai usinar aquela peça, a gente vai ter que remover do bloco e vai ter que dar o acabamento final. Então, a gente previne essa área aqui, fazendo essa delimitação. Mas, né, como também a gente está em constante desenvolvimento, a gente sempre está implementando coisas novas, e isso também toca num assunto em que os clientes que trabalham com o Mailbox, é ideal que estejam sempre atualizados para que eles tenham acesso a essas novas atualizações e coisas novas que vêm para facilitar, né? Igual o Exocad tem essa versão nova, Uhum. tá? Então vamos ver aqui, ó. Esse caso aqui eu já calculei. E agora a gente tem que fazer uma verificação que é muito importante, que é a simulação cinemática. Então, o Mailbox ele tem essa opção em que a gente consegue verificar todos os passos de cada linha do que vai acontecer nessa simulação, nessa usinagem. Então, isso é um processo crucial, principalmente em usinagem de barras em titânio, que é uma usinagem mais complexa, uma usinagem que a gente está trabalhando com material muito duro, né? Então a gente tem Então que. o tempo inteiro pode gerar uma quebra, o tempo inteiro pode ter algum tipo de problema se não fizer uma Exatamente. análise, né? Uma análise correta. Sim. Então aqui a gente tem a nossa tela de simulação. Para a gente iniciar o processo, a gente pode clicar aqui em Run. A gente aqui pode desabilitar o toolpath. E uma coisa muito legal
que geralmente eu indico ser feito é que a gente olhando aqui no lado superior direito, a gente consegue ver cada passo, né? Então, no passo um, external roofing, rest material internal, o que que a gente pode fazer? A gente pode clicar em cada passo que o Mailbox ele vai automaticamente pular para aquela etapa já. Então, por exemplo, assim, vamos supor que o cliente acabou não verificando a simulação do jeito correto e acabou quebrando uma fresa e ele viu que foi na parte do furo. Ele pode vir aqui e já clicar no furo. Uma outra coisa também, eu sempre desmarco todas as opções aqui na opção de toolpath e eu marco a opção follow, que é o software ele vai mostrar para mim só as opções de REST Material External, Cavity Interface. Então, aqui a gente consegue ver aonde a fresa foi. Então, você consegue ver ali, ó, por exemplo, aqui, né, essa barra, ela foi desenhada de uma maneira côncava, né? Então, isso aqui vai ficar, em tese, retentivo na gengiva. Isso aqui formou uma cavidade, em tese, que pode ter deixado muito material. Então, a gente consegue verificar. Então, por exemplo, vamos supor que eu quero vir aqui, ó. Vamos passar aqui para a parte dos furos, que é algo bem importante. Aqui eu já estou entrando mais numa análise técnica de como eu faço a verificação dos casos. Eu vou passo por passo, né? Então, assim, como a gente tem aquela opção ali apenas follow funcionando, a gente consegue já ver aqui como foi gerado o toolpath, o caminho da fresa, para fazer os furos. Eu venho aqui, ó, deixo o passo transparente e aqui eu consigo ver, ó. Então, a linha, o toolpath de furo foi gerado corretamente. E também tem aquele. Qual que a gente mudou? A gente mudou. Ah, não, não foi nesse. Foi só no caso de É, replace, por exemplo, no foi outro, na. né? Uhum. Mas aqui a gente consegue verificar e ver que esse furo ele está sendo feito ali de maneira Dessa correta até maneira. o final. Isso Então, acontece, por a gente. exemplo, em caso angulado, às vezes dela fazer primeiro, por exemplo, o stop do parafuso e depois fazer o canal do parafuso. Então, ela entra primeiro lá embaixo para fazer o canal e Exato. depois volta. Então, essa análise Então. é uma das coisas que é interessante o cliente começar a ter essa autonomia de analisar realmente a simulação, não só ver, assistir, né? A entender a simulação e fazer esse tipo de análise. Então, eu acho que essa etapa é importantíssima, o cliente tentar entender ali cada etapa, como funciona cada Uhum. passo de usinagem, para ver, todo o toolpath foi feito de maneira correta. Então, ele já vai dizer, Ó, eu já sei o que aconteceu, tem um bug na interface, que vamos fazer um replace. exatamente. Então, assim, na minha opinião, claro que é importante verificar todo o processo de simulação, inclusive alisamento, inclusive desbaste de cavidade, mas o mais importante que o cliente ele precisa verificar ali, passo por passo, é a parte do furo, porque é a parte mais tensa, né? Digamos, usando Crítica. essa palavra, mais crítica Uhum. de ser usinada. Por quê? Essa parte aqui, ó, onde a gente está fazendo o desbaste apenas da parte que ficou stop, ela é muito, muito importante que ela seja feita. Por quê? Depois a gente vai vir com outra parte aqui do Finish Interface, que a gente vai alisar essa parte aqui, e às vezes, dependendo do modelo da biblioteca ou de alguma coisa que foi feita no desenho, essa linha não é feita. Então a gente pode ter uma quebra. Então, se o cliente ele acessa e vê que não foi feito uma, ó, tem alguma coisa errada. Então é ideal que a gente tenha esse olhar técnico, porque assim, eu sei que é um pouco chato você ter que parar, esperar ali, e perder 10 minutos fazendo, ou 5 minutos, fazendo uma avaliação mais técnica da simulação, porque é o dia a dia, é uma doideira, né? A gente precisa fazer as coisas rápido e tal, mas sempre, sempre, sempre vai ser mais rápido você investir 5 ou 10 minutos em verificar a simulação do que você perder 4 horas de usinagem, do que você perder uma Não fresa só que isso, custa né? É R$ 600. fresa, material, é todo o custo envolvido por isso. Então, o tempo às vezes é muito caro, sim, o tempo de um protético, mas às vezes para o dono de uma clínica, às vezes vale investir em entender, fazer ele ficar entendido de uma situação de mailbox, ele compreender o erro,
do que acontecer Uhum. aquela situação de ter um prejuízo ali, duas, três fresas, material perdido e que não tem mais solução como salvar. Tem casos que não conseguimos. Exatamente, exatamente. Então aqui, por exemplo, a gente finalizou todo o processo de simulação. Eu sempre venho aqui, ó, nessa opção, por exemplo, ele está aqui em report, né? Ah, e uma outra coisa, não sei se já aconteceu com alguém que está assistindo. Vamos supor que você sem querer acabou fechando aqui, ó. Clicou num X e agora você não consegue mais ver aquelas operações. Que bem no começo, quando eu comecei a trabalhar como técnico usando o meu box, eu não sabia o que fazer. Então você vem aqui em View e clica em Reset, que você vai voltar com todas aquelas informações ali que a gente tem. Então, o que eu queria mostrar, e é bem importante também, para a gente verificar, a gente vem aqui em Análises, escolhe aqui a opção Deviation e aplica. Por quê? Tudo que estiver verde significa que usinou perfeitamente. O que está azul é sobra de material. E se eu tiver uma área onde eu tenho vermelho, quer dizer que a fresa removeu mais do que o necessário. Então, aqui, como a gente pode analisar, a gente tem uma pequena sobra de material. Por quê? Isso aqui ficou uma quina. E como para titânio a gente não marcou a opção para usinar com uma fresa mais fina aqui, acabou sobrando. Mas aqui nesse caso, como é a parte que vai ter contato com a gengiva, depois no polimento não vai ser algo tão crítico, É por isso né? que a gente sempre frisa naquela hora do desenho. Ah, fazer realmente já pensando na parte da usinagem para não fazer esse tipo de quina, fazer já pressionando um pouco mais, Exatamente. gerando uma certa isquemia, isso falando da parte clínica, é muito bom para uma gengiva gerar uma isquemia. Lógico, tudo Precisa, né? depende de Precisa ter cada o. caso, né? Mas é importante que seja projetado pensando numa usinagem. Então, quando tu tem a visão dos dois lados, acaba facilitando, né? Uhum. Show. Basicamente, na parte de barra é aquilo. Na minha opinião, o mais importante é a questão dos furos, que é algo mais crucial e mais crítico de fazer. E agora a gente vai para a parte da sobreestrutura, né? Que é usinar a outra parte que foi criada. Eu vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz o processo de importação. Zircônia. A gente seleciona, no caso aqui a gente tem a opção de usar o C-Clamp, né? Que a gente consegue abrir o bloco e fazer uma operação de 90 graus. Aqui, deixa eu importar uma menorzinha aqui, que ela vai ser mais rápida. Essa aqui, ó, zircônia, aqui. Então, como a gente pode analisar, essa aqui é uma estrutura com uma cavidade bem grande e com furos. E a estratégia que foi criada especialmente para esse tipo de STL é sobre estrutura. Então, eu já vi casos que foram importados como ponte anatômica, e como a gente tem uma cavidade muito grande, a gente precisa ter uma qualidade de usinagem em uma área grande, essa foi a estratégia criada especialmente para esse tipo de objeto. Em alguns softwares CAN fechados, né, de sistema fechado, que é um pouco mais limitado, o pessoal importa isso como coroa. Imagina o Então, tamanho da coroa para fazer um alisamento numa cavidade, né? Então, quando chega assim, quando termina de importar, tipo, meu caraca, que cavidade é essa, né? hum, Então, aqui também a gente tem informações muito importantes que são, né, primeiramente, a delimitação dessa linha. Para que serve essa linha, né? Se a gente for pensar, ela vai separar o que está dentro para o que está fora. Tudo que está dentro dessa linha aqui vai ser usinado com um parâmetro de usinagem específico. Tudo que está fora vai ser tratado como parte externa. Então, até se a gente vir aqui em mostrar ocultar, a gente tem aqui, ó, mostrar cavidade. Então, o que que acontece? Ela vai dividir o processo. Durante o desbaste, ele não vai entrar com a fresa ali já. Porque a gente vai tratar isso aqui como cavidade, vai vir uma fresa específica aqui para usar nessa parte. Tá? Aqui também a gente tem a opção dos 90 graus, que é, eu vou mostrar aqui o processo, deixa eu ver. Aqui o mesmo processo, a gente tem como ver a altura do bloco.
Não sei se o pessoal tem como digitar ali, se alguém tiver alguma Tem. dúvida. Teve uma pergunta, eu vou até responder. Era perguntando em relação ao estabilizador, né? Eu vou Da barra mandar aqui estabilizadora? escrito, vou mandar escrito também, mas aproveitar a brecha para responder aqui para tirar dúvida de outros, caso tenham, né? Se é uma barra estabilizadora segura, aquela tipo C para aquele caso que estava. Aí eu falei, sim, né? É Uhum, seguro, mas a gente tem que lembrar que depende muito de volume. Por exemplo, exato. a zircônia, ela num forno, ela se comporta de uma forma que ela contrai. Então a gente está usinando a peça maior e ela vai contrair no forno. Então, se eu tiver uma barra estabilizadora que tenha um volume maior do que a minha peça, ela pode gerar uma trinca na minha peça, porque É, ela faz o a efeito contrário, barra né? ela faz o efeito contrário. Então, em alguns casos, a gente tem que ter aquela expertise, aí vem o negócio da experiência que eu falei. Experiência não tem como ser transmitida, experiência é tempo e é tu analisar e procurar se aperfeiçoar. Então, experiência vem é isso. Então, Ou ter o alguém para cuidado que a orientar, gente tem né? que ter é sempre volume. Ou procurar orientação, por exemplo, o suporte técnico ajuda nesse tipo de caso. Isso é questão de volume realmente. Por exemplo, eu não posso botar a barra muito volumosa para uma peça muito fina. E nem ao contrário, uma peça muito volumosa e uma barra muito fina, que também não vai compensar porque ela vai fechar, então tu não vai ter adaptação da peça. Então sempre tem que ter esse cuidado ali para colocar uma barra estabilizadora que realmente estabilize a peça. Então tem que cuidar com essa questão de volume. Então, essas regrinhas assim, a gente acaba auxiliando no dia a dia ali do suporte, tá, pessoal? Isso é bem importante. Assim, a gente já viu de tudo, né? Eu já vi gente usando protocolo sem barra e dando certo, daí dando errado. É muito variável, né? Mas a gente ali, assim como o Everton, tem uma experiência de usar, tipo assim, ele ensina o que ele faz. É diferente quando você tem expertise. Então, isso é uma coisa bem importante, né? Que a gente já tem esse conhecimento. Então, aqui a gente vai colocar o estabilizador. Tem vários modelos, mas esse modelo aqui é um modelo que a gente consegue economizar, né? E colocar, usar mais o bloco. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um diâmetro 4, clico ali, e a gente vai para a parte do posicionamento dos conectores. Aqui eu tenho algumas dicas importantes, que é, nesse caso aqui, até que tá ok a espessura dessa parede, mas, por exemplo, aqui nesse caso, como a gente pode ver aqui, a gente tem uma parede muito fina, em que se a gente colocar um conector aqui, pode acabar tendo a chance de quebrar durante a sinterização, que como é uma estrutura fina que vai estar conectada, vai ter o outro lado, que é aqui, ó. Então, ela pode acabar trincando ou na sinterização ou na hora de remover o conector. Na hora que sinteriza, né? Depois de que a zirconia já está dura, acaba aquecendo e pode quebrar. Então, eu indico sempre colocar o conector nas áreas onde a gente tem mais massa, que daí a gente vai ter Também é uma outro segurança ponto. maior. Se a gente Esse também é colocar outro aqui, ponto. Uhum. então, assim, isso aqui não poderia estar tão fino como tá, né? Isso já deveria ter sido visto lá no começo. Por isso que a gente está trazendo essas informações aqui. Mas se a gente tem essa situação, a gente tem que tentar corrigir ela e tornar mais seguro aqui, nesse momento. Então a gente vai aqui, né? Como a gente tem aquela parte fina, eu posso colocar um pouco mais para baixo, assim, deixando um pouco de undercut mesmo. Mas é melhor que a gente tenha undercut do que a gente tenha um trincado, né? Então, Sempre é aquela questão de cuidado, tanto com o volume de conector, com a quantidade de conector que a gente coloca. Tem gente que exatamente. coloca muito conector, depois na hora de tirar também acaba gerando um aquecimento na peça que vai gerar uma trinca. Então, trabalhar com zircônia, a pessoa tem que ter esse cuidado. Se não tiver esse Feeling, né? cuidado na base estabilizadora, ela é friável, vai gerar uma trinca e vai quebrar, não tem? Sim. Então, aqui a gente vai posicionando os outros conectores, né? Se a gente clica em Ctrl E, eu consigo esconder esse holder. Aí, a gente tem que ter também um cuidado e uma atenção redobrada nesses momentos aqui. Por exemplo, ah, aqui, um exemplo. A gente não indica deixar conectores muito próximos. Por quê? Aqui, por exemplo,
A fresa de 2 milímetros não vai conseguir acessar essa área durante o desbaste, primeiro desbaste. Que ela vai deixar uma área com bastante material para fresa de 1 milímetro. A gente já consegue prever isso na simulação, mas é ideal que a gente já tenha essa visão e deixe um pouquinho de espaço. Também essa angulação aqui, a gente pode acabar criando uma área aqui, ó. Então, claro, a gente tem diversas anatomias e nada é Ctrl+C, Ctrl+V. A gente sempre tem coisas novas, então é ideal que a gente também analise isso. Deixe o espaço correto entre os conectores. Aí também, como a gente já tinha visto lá no metal, a gente tem a opção de selecionar os conectores, deixar eles, por exemplo, totalmente cortáveis, né? O que que significa? A gente vai ter o processo de usinagem normal, e no final, depois de tudo pronto, a máquina vai vir, ela vai cortar esse conector e vai dar o acabamento. Então, é menos modificação na hora de dar o acabamento nessa peça antes de sinterizar. Então a gente tem essas opções e também é ideal, né? É importante que a gente coloque os conectores entre a barra e o material. E é isso. Feito isso, a gente vai para a parte do cálculo. E eu já deixei um calculado aqui, ó. Aqui a gente já consegue verificar a simulação. Uhum. Então, assim, que tipo de erros que a gente consegue, que a gente consegue, não, que a gente tem durante o cálculo e também a usinagem de casos como esse? Primeiro, na parte do cálculo. Como a gente tem uma cavidade muito grande, se a gente tiver alguma coisa obstruindo ou a linha não tiver muito bem delimitada, a gente pode ter um problema de cálculo ali na cavidade, também na parte do eixo de inserção. Se a gente tem uma barra que foi projetada e que ficou com retenções, a gente vai ter retenção também dentro dessa cavidade. Então a gente tem que verificar esses pontos. E aqui é o mesmo processo. A gente coloca para rodar a simulação. Nesse caso aqui, a gente vai ter operação de 90 graus, que é quando a máquina ela angula 90 graus e a gente consegue ter a usinagem com a fresa de 1 milímetro, a fresa de 0,6 e de 0,3 na parte da vestibular. E eu já vou mostrar para vocês também um caso de como não, que a gente tem que prevenir para não ter quebras de fresa. Que é o famoso caso assim, olha antes e corrige, né? Antes de É, fazer a usinagem. Se por todo isso que mundo assim, fizer essas análises, facilita, hein? exatamente. Por isso que o CADista, né, o CAD designer, tem uma responsabilidade muito grande, porque se a gente tem algo que vem do CAD mal planejado, torna o processo mais complexo. Não torna impossível, mas é importante a gente ter bastante atenção. Esses detalhes não eximem, por exemplo, a pessoa que cuida do CAM de olhar, né? Se a pessoa olha, às vezes o cadista está na correria, milhões de casos para entregar ali no laboratório, é uma equipe, né? A gente Exatamente. subentende que é uma equipe, né? Que um faz o desenho, o outro vai fazer a usinagem, ou às vezes a mesma pessoa faz o desenho e faz a usinagem, então ela tem que ter aquele feeling de entender É, que desenhei, deixei um caso que pode gerar uma quebra, que aí tu vai poder mostrar melhor ali para aqui, ó. eles. Eu vou mostrar aqui já, enquanto está Uhum. calculando. Então, assim, eu já vou mostrar como que funciona o processo de usinagem de 90 graus, mas aqui a gente tem uma grande chance de ocorrer uma quebra de uma fresa de 0,6, por exemplo. Como a gente tem um gap, se não me engano, até eu tenho que ver, mas a gente criou uma proteção para isso, né? Então, assim, como que eu posso dizer? Nós da Team System, estamos constantemente tendo, a gente recebe informações de problemas que ocorreram e a gente tenta criar algo para que corrija isso. Porque assim, é fácil a gente ficar falando, tem que vir pronto do CAD, mas nem todos os CADistas têm essa visão e esse nível de experiência, e a gente tem que tentar fazer com que a gente corrija isso aqui. Então, não seria ideal que a gente mantesse esse espaço aqui, tanto para vestibular, tanto quanto pela lingual, tá? Então, aqui, vamos ver se já calculou aqui. Ó, como que funciona aqui.
A fresa, ela vai passar em toda a região. Se eu chegar perto ali, dar dois cliques, a gente vai pular exatamente para aquela área, e aqui eu consigo analisar, ó, como que vai ser. Agora, imagina que a gente tem aquele gap, né, aquele espaço entre as ameias, a fresa, ela pode acabar entrando ali. Claro É, que a o que, gente está sempre desenvolvendo, né? uhum. O que normalmente acontece, né, Felipe? É, a de 1 milímetro não passa porque não tem espaço ali, vamos dizer. Não tem espaço para de 1 milímetro passar. É, ela Mas não para de cabe, né? 0,6 tem. É, o diâmetro é melhor para de 0,6. Só que a de 0,6 não é uma fresa para remoção de material, ela é uma fresa para detalhes anatômicos. Então, ali é que gera essa famosa quebra ali pelas ameias, né? Exatamente. Então, basicamente é isso. Aqui a gente pode pular para o final já. Então, aqui também a gente tem que tomar bastante cuidado com a identificação dos furos, né? É, eu vou mostrar para vocês como que a gente também faz a gente pode fazer o ajuste do diâmetro desse furo também, né? A gente clica ali, a gente consegue verificar o diâmetro, a altura. Então, basicamente é isso. É um fluxo não é tão complexo, mas também não é tão fácil. A gente só precisa ter atenção e com o acúmulo de experiência e informações que a gente tem, vai se tornando cada vez mais simples, né? Bom, Então, vamos dizer, duas pessoas que trabalham já há muito tempo com suporte e fazendo parece mais simples, né? Mas eu digo assim, não é algo complicado, é algo que está acessível para todo mundo e quando se tem conhecimento, se torna fácil e isso aí vai ser uma rotina do dia a dia de cada um. Espero que a gente tenha ajudado, que o pessoal sim, tenha sim. absorvido alguma coisa, É, que... por isso que eu digo assim, é muito importante os seus resultados e a sua caminhada, ela é determinada pelas pessoas que você tem acesso. Que nem eu sempre falo, você não precisa saber tudo para ir e chegar em lugares, você precisa conhecer quem sabe. E a gente nunca vai saber tudo. A gente precisa estar entre as pessoas que sabem e estão em constante evolução. Por isso que é importante ter pessoas como você que está sempre vendo os problemas e criando soluções para que todo mundo tenha mais domínio técnico. É igual nós Exatamente. da Team System. Nós estamos trabalhando constantemente, trabalhando diariamente com problemas e pensando o que a gente poderia fazer para que isso não aconteça. Por quê? Quanto menos a pessoa precisa saber para ter um bom resultado, é melhor. Porque assim você, quanto mais conhecimento tem, você menos limitação você tem também. Então, basicamente é Ó, isso. é que nem esse caso ali que vocês estavam falando, ó, vocês procuraram algo para evoluir, para ajudar aquelas pessoas que colocam o conector num ponto de contato. Aqui até eu fiz um desenhozinho aqui, ó. Não Tá sei se o pessoal compartilhando minha tá tela? vendo. Tá compartilhando. Daí o pessoal tá vendo, inclusive, aquela tela ali da barra que tem aquele contato. Tava mostrando lá. Ah, você estava mostrando, foi Tá, mal, tá, foi tá mal. mostrando. Não, tranquilo. Deixa eu. Aí eu ia dizer, que até tu comentou antes, no início da aula ali, né? Tu tava comentando que o pessoal, aqui foi feito Qual que era o projeto? isso, tá certo, não, é isso mesmo, certinho, aquele projeto lá. Aqui a T-System Esse. pegou e fez o quê? Tá auxiliando a gente, né, aqui, ó. Mas eles colocaram, por exemplo, na barra tem essa linha, mas isso já foi verificado que é um erro e foi reportado ao desenvolvimento e foi feita essa correção. Então, como é que a gente faz para mostrar para o cliente que ele consegue fazer essa correção, esse update semanal, como você estava comentando comigo antes no começo da aula, Sim, que foi algo que eu achei muito interessante para passar, que eu vou passar agora para os nossos clientes aqui da Besser também pessoal, para a gente botar isso como uma rotina, que o próprio cliente consegue estar gerando um update, né? exatamente. Né? Assim, a gente tem a versão da Dangle, né? Então, assim, por Uhum. exemplo, aqui eu estou usando uma licença temporária, mas o cliente, ele atualiza a Dangle anualmente e ele tem direito a se manter atualizado. As atualizações, elas saem só semanalmente ou mensalmente, porque a gente também tem uma atualização, a gente testa muito internamente para daí lançar ela para os clientes. Então, aqui o cliente, ele vai ter acesso, né? A baixar e fazer o download desse update. Como eu já estou logado aqui, na verdade,
já apareceu direto, mas o cliente ele vai ter que colocar o número da dongle dele e o nome do laboratório, informações básicas. E aqui ele Uhum. vai conseguir já fazer o download, ó. Eu tenho todas as versões. Tudo que tá aqui já foi testado, né? Que nem esse update que eu tô aqui rodando, eu não sei se ele já, eu acho que ele não foi lançado ainda, provavelmente não. Mas o cliente ele tem essa autonomia, né? Até aqui eu vou mostrar para vocês o site do nosso Help, que aqui a gente tem soluções, deixa eu mudar para português. Soluções, né? Que é onde a gente tem informações sobre perguntas frequentes, no caso, vídeos também, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem as especificações recomendadas, como encontrar o número da dangle, e a gente tem várias informações que o cliente final pode acessar, pode ler, ou até a gente pode enviar essas informações para que ele consiga ter mais conhecimento. A gente tem, por Então, exemplo, vídeo essa de. autonomia que é muito bom, né? O cliente poder fazer até esse próprio update para fazer uma pequena correção, muitas das vezes é por conta do próprio update. E tem vários Uhum, tutoriais dentro do próprio site, né? Que se o cliente tiver ali, a exatamente. gente consegue tá dando mais essa autonomia, mostrando para o cliente que é possível ter acesso a esse tipo de material, né? Então, eu achei isso muito interessante que quando a gente estava conversando no início da aula ali sobre isso. Exatamente, exatamente. Então, assim, a gente está constantemente trabalhando para que o cliente tenha mais acesso à informação. E assim acabe tendo melhores resultados, porque é aquela coisa, o conhecimento e o domínio daquilo faz com que as pessoas, o técnico tenha um bom resultado, né? Então, inclusive, se vocês quiserem acessar, eu vou até mandar ali para vocês, deixa eu ver no chat, para vocês poderem acessar ali. E tem a parte que vocês precisam logar depois, né, fazer uma inscrição, né, para quem tem, mas tem uma parte que você pode acessar sem estar inscrito. E basicamente é isso. Fechou? Respondendo Alguém tem eu alguma estava dúvida? respondendo só a última pergunta ali do cliente, que, pessoal, se tiverem mais perguntas, vocês podem estar colocando ali também, tá? Eu estava respondendo aqui o Vitor Xavier, que estava perguntando sobre se pode fresar com a broca de 0,6 milímetros. Aí eu expliquei que, lógico, dependendo do material, PMMA, por exemplo, a gente não indica colocar de 0,3, né? Mas a de 0,6 a gente também Isso. faz no PMMA. Mas a de 0,3 é por conta de desgaste, vida útil e tudo mais, né? Então eu O falei, freio é ó, mais frágil, né? tanto a de 0,6 como a de 0,3 você pode estar colocando para fresar 90 graus na zircônia e tal, em cera, etc. Então isso é possível ser feito. Então, de repente, não sei ali se ele tem acesso ou não, mas a gente consegue estar, de repente, Ah, auxiliando para estar adicionando isso, né? uma coisa também ali, eu percebo que quando, ó, na hora de fazer o desenho, a gente deixa aquelas ameias muito profundas, até para fresa 16 pode ser algo mais Ruim, complexo, né? Então, né? assim, se a gente for ver a anatomia real, não tem uma ameia tão profunda assim. Então, a gente facilitando fica mais previsível, né? E isso vem aquela questão, né? É possível aprofundar e dar um detalhe anatômico e conseguir tirar uma usinagem com resultado muito bom? Sim, é extremamente fácil e é possível fazer isso. Tu precisa ter cuidado. É onde que daí eu falei sobre a questão do desenho, né? Os meus projetos eu desenho pensando numa usinagem, pensando no projeto final. Então, é que eu digo assim, então, o cuidado já está ali, na hora de tu fazer a meia, na hora de tu fazer o detalhe anatômico. Ele pode ser anatômico, sim, só que não tem a necessidade de ser um dente que tem uma perfuração até dentro da raiz do dente para fazer um sulco, né? Ou Então não fazer tem a um necessidade. black space, né? Não tem necessidade, porque não existe esse black space, não existe esse tipo de usinagem, e a gente tem que entender as limitações de todos os equipamentos. Então, fresadora é um tipo de desenho, impressão é um tipo de desenho, então o processo todo, o CAD/CAM, ele se une. Então, o CAD/CAM é justamente isso que a gente fez hoje, essa integração. É, eu acho que estamos encerrando também, não sei se está tudo certo, né, Felipe? Uhum. Eu queria dizer assim, agradeço ao convite da T-System, fico realmente lisonjeado por ter participado desse webinar de vocês. É algo que sempre que possível, acho que deveria ter Sim. isso
semanalmente, se não diário, deveria ter algo assim para os clientes poderem absorver o máximo possível de conhecimento. Lógico, a gente sabe do tempo, do limite de todo mundo, a gente sabe que não é nem toda hora que a gente consegue estar disponibilizando do tempo para explicar e passar um pouquinho de conhecimento, mas isso é muito importante para adquirir toda essa estrutura e experiência que a gente está debatendo aí desde o do início. Então, só agradecer de coração a todo mundo que participou ali. Espero ter ajudado todo mundo e fico à disposição. Deixei meu número também à disposição ali, quem quiser me chamar. É isso aí, show de bola. Queria agradecer também a atenção de todo mundo e a gente tá aqui para isso. Sempre fazer com que todos tenham melhores resultados, consigam ter né, em resumo, uma qualidade de vida melhor, né? Porque se tudo dá certo no lab, a vida fica mais fácil. Fica mais fácil. E é isso, a gente agradece também pela parceria nossa sempre. E é isso aí. Qualquer dúvida podem entrar em contato com a gente e vamos combinar mais eventos como esse, né? Com certeza. Fechou então? É isso aí, pessoal. Obrigado por Fechou. quem participou. Obrigado pela atenção de todos. A gente vai disponibilizar o vídeo da gravação depois. A gente vê como que a gente envia o link para vocês. E é isso aí. Bora pra cima.